Nessa dica técnica, eu vou ensinar como cadastra um gotejador no banco de dados da UE. Primeiramente, a gente vai abrir o LandOffice. Em banco de dados, a gente vai abrir o Hydromanager, é ele que a gente vai usar para cadastrar o gotejador. Quando ele abre, aqui na coluna lateral, a gente tem que clicar em gotejador, que ele vai listar todos os gotejadores que existem no banco de dados. Eu separei aqui um catálogo da marca Irritec, do gotejador Mini Drip, para a gente poder cadastrar. Eu vou dividir tela para a gente poder conseguir ver todas as informações. Para poder incluir o gotejador, você vem aqui embaixo, clique em incluir, inclui um novo desenho com a ficha em branco e clique em OK. A primeira coisa que a gente tem que colocar é o nome. Então vamos para o nosso catálogo. A gente vai cadastrar o Mini Drip, que é um tubo gotejador de pequeno diâmetro. A gente tem aqui algumas aplicações. Então, o nome dele vai ser Mini Drip. O código também vai ser Mini Drip. O fabricante, a gente já tem aqui, é o Irritec. Mas se for necessário incluir, é só clicar nesse botão de mais, clicar em incluir, digitar a marca e colocar o site e salvar. Quando você fechar, ele vai estar listado aqui. O tipo é um tubo gotejador, então ele vai ficar aqui como um tubo gotejador. A série é Mini Drip, então a gente vai clicar aqui, porque aqui não tem, né? A gente tem que incluir agora. Clicar no botãozinho de mais, incluir, eu vou colocar o nome do fabricante e eu vou colocar Mini Drip. E vou clicar em salvar. Então, a gente já tem aqui um Irritec Mini Drip. Ele não está obsoleto, então a gente vai deixar marcado no não. E as outras informações a gente vai pegar aqui no catálogo. Então, a gente precisa da pressão mínima e máxima, do diâmetro nominal e do diâmetro interno do tubo, da vazão por emissor e do espaçamento entre os emissores. Então, vamos aqui ao catálogo. A gente vai conseguir essas informações nessas tabelas, que são as tabelas de características do tubo gotejador. Então, a gente tem, relação de pressão e vazão, a gente tem do 0,2 até 1,6 bar e 0,6 até 1,8 litros por hora. Então, a nossa pressão mínima vai ser de 0,2 MCA? Não, bar. 0,2 bar. E a pressão máxima vai ser de 1,6. Então, aqui vai ficar 1,6 bar. O diâmetro interno do tubo, vamos ver se tem essa informação. A gente tem aqui o diâmetro interno e o diâmetro externo. O diâmetro interno é de 5 milímetros. Ele está em milímetros. Então, aqui no diâmetro interno, a gente vai mudar para milímetro. E está 5 milímetros. A gente precisa também do diâmetro nominal. Mas o diâmetro nominal não é especificado aqui no catálogo. Então, a gente pode usar o diâmetro interno. Então, aqui vai ficar como também 5 milímetros. Agora, a gente precisa da vazão por emissor. Então, a gente está cadastrando no Mini Drip. Vamos cadastrar um de 1,4 litros por hora. Então, a gente vai cadastrar esse primeiro produto. Então, aqui a gente vai colocar a mesma unidade. Então, esse aqui está metro cúbico por hora, a gente vai colocar em litros por hora. E vai ser 1,4 litros por hora. Agora, a gente vai para as características. Aqui em cima, a gente tem algumas aplicações e algumas características. Então, a gente pode ver se dá para poder bater as características do hidro
com as características do catálogo. Então, tubo gotejador tem um labirinto de fluxo turbulento, vamos ver tudo, que pode reduzir o acúmulo interno de sedimentos, diminuindo o risco de entupimento. O gotejador tem um duplo filtro incorporado na entrada para reduzir o risco de entupimento. Então, a gente vai vir aqui nas características para ver se ele tem alta limpeza. Tubo flexível, apenas. A gente tem também algumas aplicações. Ele é apropriado para jardins, floreiras, pequenas estufas, pequenos canteiros e hortaliças, plantações de flores e hortaliças. Então, a gente pode bater aqui com os usos indicados. Ó, estufas, áreas com arbustos, jardineiras, ele também serve para as pequenas áreas. Então, esses são os usos indicados das características. Se você precisar ou quiser, você pode clicar no mais para poder incluir novas características ou novos usos indicados. É só clicar em incluir, digitar a característica e salvar. A gente não tem nenhuma informação para evitar, né? O que evitar. Então, a gente pode deixar esse campo em branco. A gente também não tem nenhuma observação que a gente queira colocar. Então, a gente também pode deixar as observações em branco. Depois de preencher toda a ficha, é só clicar em salvar. Salvar os dados sim. E aí, dê um aviso de o campo espaçamento entre emissores não pode estar vazio. Porque a gente não colocou espaçamento. Aqui a gente tem espaçamento de 20, de 30 e de 40. Eu vou usar o de 20. Então, eu vou colocar o espaçamento de 20. Ele está em centímetros, né? Espaçamento em centímetros. Então, eu vou mudar para centímetros e vou colocar 20 centímetros. Agora sim a gente pode salvar. Então, eu vou procurar aqui mini drip. E é isso que a gente está cadastrando. Com a ficha cadastrada, a gente vai inserir agora uma foto. Então, eu vou clicar aqui em fotos, incluir uma ficha em branco e ok. Clicando na pastinha amarela, a gente consegue puxar uma foto do nosso computador. Eu deixei aqui uma foto salva já, para a gente poder usar. Aqui no autor, eu vou usar o acervo do fabricante. Eu vou clicar em salvar. E aí a imagem já aparece para a gente na nossa ficha cadastrada. Agora, a gente precisa cadastrar os dados de performance. Então, a gente precisa da pressão, da vazão e do comprimento máximo da tubulação. Isso a gente encontra aqui no catálogo. Então, a pressão, ela está em bar, a vazão aqui está em galões. A gente precisa de litros por hora. Então, a gente vai trocar aqui a vazão para litros por hora. E o comprimento máximo está em metros. Então, aqui o comprimento máximo, ele tem que estar em metros. Então, a gente vai para a primeira informação. A gente tem aqui um bar para 1,4 litros por hora. Então, a pressão aqui vai ser de 1 e a vazão vai ser de 1,4 litros por hora, que é a vazão por emissor. O comprimento máximo vai ser para 20 centímetros. E a gente vai usar o U de 90%. Então, eu vou colocar o comprimento máximo de 15 metros, né? É 15 metros, porque está em metros. Depois de inserir as informações, eu vou clicar no disquetezinho para poder salvar. E agora a gente já tem o nosso tubo gotejador com todas as informações incluídas. No hidro, a gente vai filtrar aqui por gotejador. Vai digitar um mini drip. E tá aqui o que a gente acabou de cadastrar. Tubo gotejador mini drip, com a pressão mínima de 2 MCA.